Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do M&A Expert. Tenho certeza que vocês vão adorar essa segunda temporada que está recheada de excelentes empresários e advisors do mercado. A gente vai trocar ideia aqui sobre vários assuntos de M&A, economia, segmentos, tendências e principalmente nos insights. A ideia aqui é fazer uma troca de ideias multidisciplinares, visões diferentes do mercado, de tendências, para que você possa aprender e trocar ideia com as pessoas que mais entendem dos seus mercados na prática. Então esse é o nosso trabalho, espero que você tenha gostado, tenha visto os outros vídeos da nossa primeira temporada. Se você não viu, basta acessar aqui os vídeos anteriores. E hoje a gente vai conversar com o Ricardo Novo, Ricardo que ele é CEO da Mob7 e já foi CTO da Sascar e é um executivo com larga experiência em planejamento estratégico, gestão, inovação, disrupção, marketing, e tem muita ideia, muitos insights para trocar com você. Fique ligado nessa super entrevista. Então, vamos lá. Seja bem-vindo, Ricardo, ao nosso programa M&A Expert. Bom dia, Leonardo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme participar do M&A Expert. É uma alegria. Bacana. Conta pra gente quem é o Ricardo Novo. Legal. O Ricardo, ele é pai da Maitê, é apaixonado por esportes, por natureza, apaixonado pela minha família, pelo que eu faço também. Sou empreendedor e executivo. Depois você vai entender um pouquinho melhor, mas me formei em engenharia elétrica, fiz um mestrado em administração e estou há 20 anos trabalhando, sendo 10 trabalhando em telecomunicações, principalmente em empresas como Motorola, Siemens, Nokia, e os outros 10 na área mais de telemática com empresas como a Sascar, a Mob7 e agora junto à Localiza. Já aproveitando o gancho, o que é a Mob7? O que ela faz? Qual que é a atuação dela no mercado? Legal. A Mob7 ela foi fundada em 2017 aqui em Curitiba, é uma startup curitibana. Foi fundada junto com os meus dois sócios, o Pedro e o Gustavo, após um período de mais de 5 anos trabalhando na Sascar, durante a gestão da GP, e até um pouquinho depois da venda para o grupo Michelin. E a Mob7 ela foi criada com o objetivo de desenvolver tecnologias e soluções inovadoras, mais eficientes para esse mercado de gestão de frotas e muito focado em frotas leves. Então, hoje a Mob7 ela já opera no Brasil, todo o Brasil, ela opera no México também, e no último ano a gente acabou crescendo bastante, quase 10 vezes o crescimento de base de receita. Também uma empresa que foi selecionada pela Endeavor como um programa de Startup Scale-Up, então aquelas startups que mais crescem no Brasil. E, recentemente, agora no meio da pandemia, ela foi adquirida pela maior locadora da América Latina, que é a Localiza. Então a gente está nesse momento bacana aí de junção das empresas e entrando num grupo que tem a maior frota de veículos da América Latina. Fantástico. Bom, exatamente sobre esse ponto, eu queria explorar um pouquinho como que foi esse processo de aquisição da Localiza, contar um pouquinho dos pontos positivos e negativos, explorar um pouquinho a sua experiência nesse caso em específico. Legal. Bom, eu considero essa aquisição como um case muito bacana, né, para a gente, principalmente, um case de sucesso do nosso projeto. E até depois de você largar uma posição de executivo dentro de uma empresa super consolidada, né, com grandes perspectivas de crescimento, dá um frio na barriga. Mas a gente sabe que o caminho do empreendedorismo é assim, e montar esse projeto da Mob7 sempre foi um grande sonho e a gente sabia que tinha muito, muito potencial. Então, nesses 3 anos aí de empresa, a gente fez
toda a solução do zero, né? A gente fez o nosso go-to-market, a gente foi para o mercado, viu uma boa aderência e a gente conseguiu começar a acelerar e trazer visibilidade aí para os grandes players desse mercado de mobilidade. E aí, o que aconteceu foi que no início desse ano, bem no início da pandemia também, a Localiza nos procurou para uma possível parceria, né, para um início de namoro, digamos assim, e depois surgiu a oportunidade da gente seguir, inclusive, numa aquisição de 100% da empresa. Que eu posso dizer, né? Desde o início da conversa, os pontos mais positivos estavam relacionados à questão do nosso fit cultural, nosso fit de valores. Então, no início, a gente tinha um conselheiro já que tinha muita experiência em M&A, acabou nos ajudando muito a desenhar um caminho bacana, tanto para os fundadores, tanto para os sócios, né, os investidores. A gente já tinha feito 2 rodadas de captação de recursos, e então o nosso conselheiro ele foi muito importante para conseguir desenhar esse caminho. E de lições aprendidas, assim, dá para dizer que ter essa pessoa, né, com competências de M&A acaba sendo indispensável, senão você entra na discussão, você tem um desgaste durante a negociação e você pode entrar no pós-deal, na hora que você entra na nova empresa, já muito desgastado pela essa questão da discussão da negociação, da incorporação. Então, no nosso caso, não teve isso, né, porque a gente tinha uma pessoa que fez todo esse trabalho de negociação e de construção do caminho. E eu acho que vale a pena comentar também que, em muitos casos, o pessoal pensa que, pô, você é uma startup, você é pequena, então não precisa de advisor. E eu já acho que é o contrário. Mesmo você sendo uma startup, o advisor é mandatório. Você entrar nessa mesa de negociação sem o advisor, você coloca a negociação em risco, o deal em risco, você deixa dinheiro na mesa. Então, eu diria que você ter esse advisor, ter essa pessoa para negociação e ter todo esse alinhamento de cultura e valores são pontos essenciais na hora da negociação, e isso, olhando esses 6 meses aí desde a aquisição, acabou dando muito certo e tem se tornado um grande case de sucesso essa aquisição. Eu acho que muito em função de tudo que aconteceu nessa construção do caminho. E uma coisa que acho que foi muito legal também, que deu certo, foi que, como a gente é uma startup e o nosso maior ativo é o nosso time, e junto com a nossa tecnologia, o que aconteceu foi que, durante toda a due diligence, boa parte do nosso time de liderança, o nosso time de tecnologia, participou também dessas apresentações do aprofundamento do time, do aprofundamento da tecnologia, passando muita segurança para o outro lado, né? Então, isso foi um ponto bem positivo. E eu diria que, assim, a gente sempre aprende, né, no início da fusão, né, na incorporação da empresa. Então, eu diria que é sempre muito importante você olhar para os pontos de como que você vai manter a autonomia da sua empresa, como é que vai ser o novo processo, né? Porque uma startup ela tem uma certa velocidade, tem menos burocracia. Quando você entra num grupo muito grande, por mais que seja um grupo contra a burocracia, você vai ver que tem processos, né, que levam mais tempo. Então, eu diria que os pontos importantes no pós-aquisição é você olhar como é que vai ficar esse fit de cultura, esse fit de burocracia, como que vai ficar a autonomia. Então, esses são pontos que sempre são importantes você levar em consideração num pós-fusão. Muito bom, esses pontos que você levantou, não poderia concordar mais, né? Aliás, sou suspeito para dizer, e para você que está nos assistindo e nos ouvindo, essa resposta do Ricardo não foi combinada, né? Foi só uma pergunta genérica, assim, tipo, o que deu certo, o que deu errado, e essa posição, justamente isso que o advisor precisa levar
e fico feliz que o seu conselheiro, o seu advisor tenha feito esse caminho, essa boa prática de te isolar da negociação, de te manter sadio, vamos falar assim, mentalmente falando, para fase que é a mais difícil mesmo, é a pós-integração, né? Ou é o PMI que a gente chama, o Post-Merge Integration, e justamente essa integração de cultura, de sistemas, de performance, de várias coisas que são necessárias, que é o mais desafiador do que o deal propriamente dito, não é? É, E realmente. teve Eu posso algum... dizer que foi uma sorte a gente poder contar com um conselheiro e que tinha toda essa bagagem de M&A, é um cara que trabalha com isso, então fica aí a dica para quem passar por esse momento, sempre ter um advisor com experiência em M&A para ajudar a construção desse caminho. Fantástico. Teve alguma coisa que não deu certo ou algum outro caso que deu errado, que você aprendeu ou que seguiu, começou por um caminho, não era por aquele, você voltou e deu a volta? Teve alguma situação nesse sentido, nessa aquisição da Localiza, da Mobset ou em algum outro caso? Você pode Eu compartilhar? diria que assim, no caso da Localiza, a gente está construindo um caminho muito bacana, eu acho que ele vai se tornar um grande case para o mercado. Mas quando eu penso em algo que não deu certo, algum fracasso num M&A, que é o que a gente acaba escutando mais no mercado, né? Muitas negociações que não são concretizadas, ou mesmo no pós-aquisição, a nova acaba destruindo a empresa adquirida pela questão que eu comentei de cultura, de burocracia ou falta de autonomia. Mas tem alguns cases assim que me vêm à cabeça. Durante o período que eu fiquei na Sascar, eu participei de várias negociações de M&A, inclusive também participei da venda da empresa lá para Michelin, mas tem uma empresa que a Sascar avaliou no passado e que eu lembro muito bem assim dos porquês a negociação não deu certo. E para mim o que pegou bastante é que era uma empresa pequena, uma empresa muito familiar, e os donos eles decidiram fazer a negociação por conta, né? Então, como eu comentei, assim, eles não tinham advisor lá para fazer a negociação. Uhum. E aí a questão de ser uma empresa familiar e pequena tinha muita falta de governança. E todas as informações que a gente procurava durante a due diligence, durante a negociação, era muito desgaste, tinha pouca organização, tinha muita dificuldade para encontrar essas informações. Então, acho que esse ponto da governança também pegou muito. E eu diria que também outro ponto é que os sócios, né, que eram familiares mesmo, eles tinham objetivos muito diferentes. Então, um queria vender tudo, o outro não queria vender tudo, um queria uma coisa, o outro queria outra, e isso acabava dificultando muito a conversa, muito o avanço da negociação. Então, esse para mim, assim, quando eu penso num caso de M&A que não deu certo, sempre me vem esse na cabeça, porque tinham muitas variáveis que não ajudaram no processo. Então, estão muito relacionadas a essa questão do alinhamento dos sócios, da questão da governança, da organização da empresa para passar por um processo de due diligence e também da falta de um advisor para construir o caminho. Então, tinha tudo para dar errado e deu errado. E Assim, esse é deu. um case que me vem sempre à cabeça. Uhum. Muito bom. Essa é uma questão clássica, né, do empresário É, querer conduzir o próprio processo de M&A e isso fica muito caro e não fica como deveria, né, e acaba acontecendo isso que justamente você acabou de falar. exato. Excelente. Muito bem, vamos então para o segundo bloco, que a gente vai explorar um pouquinho o futuro e as perspectivas do ponto de vista do Ricardo. Vamos lá. Muito bem, então nesse segundo bloco vamos olhar um pouquinho para o futuro, as perspectivas do ponto de vista do Ricardo. Ricardo, quais as suas perspectivas para o seu segmento aí para os próximos anos? Legal. Esse mercado de mobilidade, ele acaba tendo um perfil de comportamento do cliente
uma mudança muito, uma dinâmica muito grande, né? Uma velocidade de mudança é muito grande. E agora, ainda mais com a pandemia, isso acaba acelerando ainda mais, né? Então, eu entendo que não só para o mercado de mobilidade, mas para outros segmentos também, é sempre muito importante você estar perto do seu cliente para entender a mudança, para você poder atuar com velocidade e se ajustar às necessidades do teu cliente sempre da melhor forma possível. Acho que outro ponto também muito importante para o futuro e que para o presente e para o futuro, né, é sempre cuidar bem das pessoas, do seu time. Então, nesse contexto todo também de pandemia, com a empresa mudando o modelo, muitas empresas, né, mudando o modelo de trabalho, colocando o time para trabalhar remoto. Eu acredito sempre na diferença que você pode fazer com uma comunicação próxima com todos os seus colaboradores. Uhum. Então, tem que cuidar não só da saúde física, mas cuidar da saúde mental. Então, fomentar o teu time a fazer exercícios, entender a realidade de cada um, né? Agora, na pandemia, a gente tem visto que alguns colaboradores se adaptam mais e mais rápido, outros se adaptam menos, É alguns verdade. têm um ambiente melhor para trabalho, outros menos. Então, a questão de você dar mais flexibilidade de horário, ajudar aos colaboradores poderem ter as ferramentas, né, até cadeira para você ter uma ergonomia durante o teu trabalho. Isso tudo mantém o teu time engajado e mantém a produtividade em alta. Então, eu diria que cuidar das pessoas é sempre muito importante. Nesse contexto novo, tem que olhar muito bem para cada um para ver qual que é a realidade de cada colaborador. E outro ponto também é que com a pandemia, muitas empresas tiveram impactos na sua receita, né, tiveram impactos em saídas de clientes. Então, a gente nunca pode descuidar, obviamente, do caixa, né, da saúde financeira da empresa, para você poder atravessar essa fase mais difícil. Então, caixa sempre foi importante, nesse momento, mais ainda. Você tem um caixa suficiente para você poder passar por essa fase mais turbulenta, sem ter que pisar totalmente no freio, para que quando isso passe, você possa voltar a acelerar com muito mais velocidade e aí até ganhar mais market share e tudo mais. Então, acho que esses são pontos importantes aí. Sim, sem dúvida, são pontos extremamente importantes, essa questão do caixa, do time, até o detalhe máximo que é a ergonomia do trabalhador em home office, né, do colaborador ali, às vezes não se presta uma atenção devida e muito bom, são realmente fatores bem importantes. Como que É. você vê a mobilidade no Brasil em relação ao exterior, países como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália? Como que nós estamos em relação às boas práticas mundiais nesse quesito de mobilidade? Legal, boa pergunta. A gente vê um contexto em algumas frentes, né, lá fora, com mais velocidade. Por exemplo, veículos compartilhados, né? A gente vê isso como um segmento, né, uma solução ainda embrionária no Brasil. Os veículos elétricos, né, os veículos autônomos. Então, a gente vê uma velocidade diferente em alguns lugares. Então, você vê sempre, né, América do Norte, Europa já fomentando um pouco mais isso, mas apesar de ainda ser muito embrionário no Brasil, eu vejo isso como uma grande tendência de você ter a mobilidade, né, ter o veículo cada vez mais conectado, ter o veículo cada vez mais elétrico, o modelo autônomo. Então, isso deve ser uma grande tendência para o mercado de mobilidade, mas esse mercado também deve caminhar cada vez mais para um modelo de serviço, onde as pessoas, né, o comportamento das pessoas tem sido cada vez mais forte para não comprar um veículo próprio. Não quero me descapitalizar, eu não quero ficar cuidando desse ativo. Então, nesse contexto, acaba que o transporte por aplicativo, como a gente vê aí o Uber, o 99,
ele tem crescido bastante no último ano, inclusive, né, a pandemia impactou um pouco isso, mas nesse momento a gente tem um nível de desemprego muito alto e tem muita gente buscando esse modelo de trabalho, né? Eu vou me associar ao Uber, a 99, e vou trabalhar mais como motorista de aplicativo, onde os clientes têm aumentado também, porque cada vez mais estão utilizando esse tipo de serviço. E você vê outras tendências também, por exemplo, carro por assinatura. Então, como eu comentei, e tem muita gente que não quer mais comprar e se descapitalizar com uma compra de veículo, você também deve ter um aumento do carro por assinatura, tanto por essa questão do comportamento, quanto também pela questão da pandemia, porque você vê muita gente buscando um transporte mais protegido, um transporte particular. Então, para quem não tem um veículo próprio, você ter um veículo por assinatura pode ser uma boa opção para você. E eu vejo outras tendências também para o futuro, que aqui ainda no mercado da América Latina ele é muito embrionário, mas ele deve se fortalecer com o passar dos anos, que são os modelos que lá fora eles chamam do Pay as you drive, Pay how you drive, que são modelos onde você paga pelo quanto você usa e como você usa o veículo. São modelos também que fazem mais sentido, né? Nessa economia compartilhada, onde você quer pagar pelo uso, né? Quer pagar só no momento que você tem o ativo com você, também deve ser uma grande tendência. E passando um pouquinho mais de detalhes do que eu comentei inicialmente, esse mercado de veículo elétrico e veículo autônomo, ele também deve crescer muito nos próximos anos. Então, para quem está olhando para esse mercado, ou como no nosso caso, que presta serviço para frotas de veículos, também ter certeza que você tem sua solução preparada para esse mercado de veículos elétricos e também preparado para o futuro de veículos autônomos, porque o veículo ele não vai caminhar sozinho. Alguém vai ter que operar ele, né? Então, no nosso caso, a gente vê essa junção da Mob7 com a Localiza como um grande diferencial para o mercado, porque a gente já está preparado para o veículo conectado, a gente já está preparado para o veículo elétrico, e no momento que vier o veículo autônomo, alguém vai ter que operar, e nada melhor do que uma empresa que hoje já sabe operar mais de 300 mil veículos. Então, acho que essas são grandes tendências e oportunidades do mercado no futuro. E o importante é que, como você falou agora, você já está olhando, já está trabalhando a tendência agora, né? Você já está posicionado para um futuro e já está dando sinais, já tem as sementes plantadas, como você falou, né? Então, esse tipo de visão estratégica de posicionamento também é bastante importante ver você já executando, implantando, até para transferir esse conhecimento, que é o propósito nosso aqui, já ir refletindo como que o meu mercado vai estar daqui 5 ou 10 anos e o que eu estou fazendo agora para poder me posicionar e colher essas oportunidades lá na frente. Perfeito. Isso, se antecipar, né? Se antecipar. Fantástica a recomendação e os insights. Para a gente fechar, cita para a gente 1 ou 2 livros que marcaram a sua carreira ou que mudaram a sua vida. Pode ser de negócios, pessoais, qualquer um. Legal. Eu vou comentar sobre 2, que são 2 livros que eu ganhei do meu antigo chefe durante a gestão da GP da Sascar. Que um deles era do Jim Collins, né, Empresas Feitas para Vencer, que fala muito sobre por que algumas empresas são excelentes e crescem muito, enquanto as outras que têm a mesma oportunidade, que estão no mesmo segmento, elas morrem ou continuam estagnadas. Esse livro é então, sensacional. Acho que esse é um livro que eu acho muito bom, assim, para empreendedores e para quem, né, tem gestão de empresas também, trabalha com gestão ou lideranças em empresas. E um outro também que eu recebi durante aquela gestão foi o Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann, do Beto Sicupira e do Marcel Telles, que também imagino que você deve conhecer, mas Sim, é fantástico o livro.
Ele é muito bacana, né? Um livro com bastante experiência do que deu certo, deu errado, mas fala muito sobre o modelo de gestão baseado na meritocracia, né? Aquela questão da execução, da disciplina, melhoria contínua, e eu não lembro quem que comenta, mas ele fala muito sobre aquela questão também de você precisa cortar a unha sempre, né? Então você sempre tem que ver como ser mais eficiente na questão de custos também e focado sempre no desenvolvimento de times de alta performance. Então, esses são 2 livros assim que eu super recomendo para quem ainda não leu. Fantástico, muito bom. São realmente excelentes livros. Eu já li, acho que umas várias vezes, principalmente o do Jim Collins, que é um livro quase que de cabeceira aí, de tantos insights, né? E o do Sonho Grande, você lê e já quer sair fazendo negócio porque te instiga a isso, né? Muito bom, excelente. Ricardo, gostaria de agradecer muito a sua presença no nosso programa, por ter compartilhado um pouquinho da sua experiência, da sua visão com relação ao seu segmento. Muito obrigado pela sua presença aqui. Não, eu que agradeço, é um prazer aí, parabéns pelo teu trabalho com o M&A Expert e até uma próxima, e um grande abraço a todos. Valeu, um abraço, até mais. Não falei que era uma super entrevista? Esses insights e essas visões, só o empresário que está no dia a dia do seu segmento consegue ter. Então, espero que você tenha gostado dessa entrevista e dos outros materiais aqui do nosso canal M&A Expert. Se você gostou, curta, compartilhe e até a próxima semana no próximo episódio.